Olá, estudantes da Palavra Sagrada. Bem-vindos mais uma vez ao curso Consolidação da Fé. Hoje vamos falar sobre comunhão. E o primeiro tópico, eu quero dizer nesse primeiro tópico que existem 3 dimensões para a comunhão. Então, você pode anotar aí, né? As 3 dimensões da comunhão, tá? A comunhão perfeita, a comunhão genuína, a comunhão completa, ela se dá a nível interior, a nível horizontal e vertical. Então, na dimensão interior, na dimensão vertical, horizontal, né? E na dimensão vertical. Interior fala dentro de você, né? E horizontal fala no plano do horizonte, né? Na relação com as pessoas. E vertical é no sentido céu e terra, né? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver a comunhão interior. Isto se refere à nossa paz conosco mesmo. Há muitas pessoas que se rejeitam, que não gostam da sua aparência. Há muitas pessoas que são aborrecidas com as suas origens, que têm uma autoimagem negativa, que têm uma autorrejeição muito forte e não conseguem viver em paz consigo mesmos, porque não gostam às vezes da sua cor, não gostam da sua estatura, às vezes não gostam da sua dos seus órgãos de aparência, né? Seu nariz, sua orelha, né? Seu cabelo. E isso é muito triste, porque manifesta uma contrariedade com o Criador. Então, sem uma comunhão íntima, uma comunhão comigo mesmo, sem uma autoaceitação, não é? Eu não vou poder viver em paz nas outras dimensões. Eu preciso viver em paz comigo mesmo. Eu preciso me amar, né? E outro problema sério, né, para muitas pessoas é a autocondenação. Pessoas que cometeram falhas na vida e que não se perdoam por isso. E todas as vezes que olha no espelho, ela vem à memória aquela falha, né? Às vezes foi um erro que comprometeu seu casamento, você se sente culpada ou culpado pelo fim do relacionamento. Às vezes é porque você marcou negativamente a vida de um filho, né? Um acidente, né? Eu conheço a história de uma pessoa que perdeu uma criança com 2 anos porque tinha uma empregada que descuidou, a mãe foi trabalhar, a empregada ficou cuidando do filho e o filho saiu, né? A empregada descuidou, a criança saiu e foi para a rua e um caminhão atropelou a criança. E já com mais de 30 anos depois, nós tivemos oportunidade de aconselhar essa mãe que nunca se perdoava, né, por aquele acontecimento. Então, se não houver uma harmonia interior, né, uma, digamos, cura interior, né, resolução da sua própria vida, do seu próprio estado de paz,
né? Não é possível você pensar em comunhão. E olha que muitas vezes essa situação se dá com o povo de Deus, com crentes de muitos anos de vida cristã, que não tem paz consigo mesmo, que não tem comunhão. É muito importante entender a importância de ser gratos a Deus. Primeiro porque você existe, você nem tinha o direito de existir, né? Deus te deu esse direito. Em segundo lugar, porque nós nos avaliamos muitas vezes a nível do corpo. E o corpo não é nada. Você não pode avaliar uma pessoa pela casa que ele mora. Tem muita gente que mora numa favela e tem muito mais nobreza do que quem mora numa mansão. E o corpo é apenas a casinha que você mora. O seu verdadeiro eu não estou vendo. Eu tenho uma pequena noção de quem é você de fato quando eu olho dentro dos seus olhos, porque os olhos fazem a janela da alma, né? Então, é preciso ser grato. O Salmo 139, no versículo 14, ele diz o seguinte: Eu te louvarei, Senhor, porque eu fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas e eu tenho convicção disso. Olha que maravilha, irmãos. É preciso ser grato a Deus pela nossa existência, né? Porque Deus nos formou de modo assombrosamente maravilhoso. E outra falha é porque nós nos tratamos com base na regra, com base na lei, não é? Nós muitas vezes não temos misericórdia, né? E somos rígidos conosco mesmo. Então é importante entender o perdão que Deus nos deu, né? Das nossas falhas. E se Deus nos perdoa, então eu mesmo preciso me perdoar, tá bom? E isso é muito importante, tá? Então, sem a comunhão íntima, é impossível você ter os outros estágios, né? As outras dimensões da comunhão. E eu quero dizer também que nada pode mudar o seu passado, só o perdão. Só o perdão muda o seu passado. As coisas do passado são resolvidas quando eu perdoo ou quando eu busco o perdão de Deus para as minhas falhas do passado. Tá bom? Assim há cura, né? Coisas que saram, cura da alma, lavagem, né? De uma consciência pesada pelo perdão. O segundo estágio da comunhão, irmãos, é a comunhão horizontal. É muito importante entender como Deus valoriza a nossa comunhão com os homens, né? De um modo geral. Deus quer que a gente tenha paz com todos, né? Hebreus 12:14 fala: siga a paz com todos, né? Então é muito importante a gente entender. Também o Salmo 133 fala: como é bom e agradável que viva em união os irmãos. Aqui fala da fraternidade, né? Os nossos relacionamentos com a igreja, né? E diz que esta comunhão, lá no Salmo 133, é semelhante ao óleo da unção que desce na cabeça de Arão, que era o sacerdote de Israel. E fala que este óleo derramado sobre a sua cabeça desce para a sua barba e depois desce para as suas vestes, tá?
Então isso fala da comunhão, né? O óleo, né, que representa a unção de Deus, a bênção de Deus, conforme o próprio Salmo 133 fala, que quando há comunhão, é como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba e as vestes de Arão, e é como o orvalho dos montes, né? E ali ordena o Senhor a bênção e a vida. Então, uma igreja só pode ser repleta das bênçãos de Deus se ela for uma igreja de comunhão, né? E eu, como indivíduo, só posso ser pleno se eu tiver uma vida de comunhão, uma vida sem barreiras com outras pessoas, né? E aqui, quando fala do óleo que vem para a cabeça é Cristo, né? A barba é o ministério sacerdotal, é a liderança do corpo, e as vestes formam todo o corpo, né? Então é um símbolo da comunhão plena, quando há unidade, né? Quando há comunhão, né? E há algumas coisas tremendas resultantes da comunhão, tá? Uma delas é que a comunhão gera uma força sobrenatural na vida de quem a exercita, tá bom? Na física, isso é chamada de sinergia, né? A lei da sinergia. Sinergia é a multiplicação da força pela unidade. E o Isaac Newton, né, se eu não estou enganado, foi ele quem disse que um cavalo puxa 300 quilos de um poço, mas 2 cavalos deveriam puxar 600. Se um puxa 300, mais 2 cavalos eles conseguem arrastar 1000 quilos de dentro de um poço. Vai explicar isso? Não tem explicação. Um cavalo puxa 300 quilos, 2 cavalos puxa 1000 quilos, por causa da sinergia, a força da comunhão, tá? Então há um mistério que opera na unidade. Onde tem comunhão, Deus acrescenta o sobrenatural. Amém? Então é muito importante ter comunhão relacional, né? E eu quero dizer aqui que dentro desse tópico, né, segundo nós estamos falando das 3 dimensões da comunhão, o primeiro é a comunhão interior, o segundo é a comunhão horizontal, e a letra A da comunhão horizontal, né, é o feedback. Como que se escreve essa palavra? Feedback, F-E-E-D-B-A-K, né? Então, feedback. O que significa feedback? É uma palavra em inglês que significa retorno do alimento, tá? Retorno do alimento. E essa palavra, dentro do que nós estamos falando, né, feedback, é muito usado na psicologia, significa os reforços dos relacionamentos que se tornam possíveis por causa daquilo que volta de mim para as pessoas que eu me relaciono ou que vem das pessoas com quem eu me relaciono para mim. Então, existe um reforço positivo, que é quando sai coisas boas de mim para fortalecer o relacionamento, ou o negativo. O reforço negativo é quando sai coisas ruins de mim que enfraquece o relacionamento. Você já viu como que os domadores de cães, né, os que treinam os cães, fazem? E quando o cão acerta aquilo que ele quer fazer, ele dá uma recompensa. Então o cão fica incentivado a fazer de novo o certo, não é? E quando ele faz errado, ele recebe uma punição. Então ele é desincentivado, se posso assim dizer, né?
ele é desencorajado a fazer aquilo que errou. E o que é o feedback nas relações humanas? O que é o feedback na linha horizontal da comunhão, ou na comunhão com os homens, na linha do horizonte, né? Fala da humanidade. É como eu me relaciono com as pessoas, ou quando eu me relaciono com as pessoas, como eu trato as pessoas, e muitas vezes as pessoas que me ofendem, as pessoas que não me fazem o bem, não é? Então aquilo que sai de mim vai facilitar ou dificultar minha comunhão. Então a Bíblia diz que eu preciso pagar o mal com o bem. Isso vai proporcionar a minha capacidade de ter comunhão com todo mundo. A Bíblia fala em Provérbios 25, 22, eu até gostaria de ler esse versículo, que eu gosto muito dele, né? Provérbios 25, versículo 22. Fala assim, olha, o 21, melhor dizendo, 21 e 22, olha, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. O apóstolo Paulo repetiu esse texto lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 20, quando ele estava falando da comunhão da igreja, tá? E ele fala que se alguém que não gosta de você tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Tradução na linguagem de hoje da Bíblia diz: porque se você fizer isto, você vai envergonhá-lo, o rosto dele vai queimar de vergonha, porque ele te fez o mal e você lhe fez o bem. Então isso proporciona a comunhão. Jesus é um exemplo de feedback, porque a Bíblia diz que quando ele foi ultrajado, ele não revidou com ultraje. Pelo contrário, ele intercedeu por aqueles que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então o cristão precisa transformar as dificuldades de relacionamentos em oportunidades de relacionamento. Quando você descobrir que tem alguém aí no seu trabalho, na sua sala de aula, dentro da sua sociedade, das suas áreas de convivência, e às vezes até dentro da igreja, digamos, tem alguém que não vai com minha cara, né? Então você pode falar: opa, encontrei uma oportunidade maravilhosa de glorificar o nome do Senhor. Eu vou amar essa pessoa de uma forma especial e vou fazer o bem para ela, ao invés de lhe fazer o mal, né? Um homem muito famoso, um engenheiro da Segunda Guerra Mundial, que morava na Rússia, ele foi um grande construtor de pontes, né? Eu li a história dele, que ele veio uma fome muito grande na cidade, na região que ele morava, e tinha um vizinho dele que tinha um cachorro muito feroz. E toda a gente falava para o vizinho amarrar aquele cão, mas às vezes o cão ficava solto. Um dia o cão matou o filho desse engenheiro e ele ficou naturalmente triste, mas a sociedade ali, a comunidade, para punir aquele homem pela sua irresponsabilidade, naquele ano não deu sementes para ele, porque a semente era controlada pelo governo socialista. E ele ficou sem semente para plantar. E cada um tinha sua agricultura de sobrevivência, né? Plantava só para comer. Então, quando os campos foram arados, já estava tudo pronto para a semeadura,
que foi distribuída as sementes, aquele homem não ganhou semente de cevada, de trigo, né? Para semear, né? Então, de noite, ou melhor, quando começou a chover, né, que as sementes nasceram, o campo do homem que tinha o cão, né, que matou o filho do engenheiro, nasceu a semente. E o campo do engenheiro não nasceu. Aí foram ver a história, o engenheiro semeou a semente dele no campo daquele homem que era dono do cachorro. Agora você imagina a reversão total dessa história no relacionamento daqueles homens, né? Ele mostrou amor, isso é feedback, né? E a palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Isso é sobrenatural. O homem natural não consegue fazer isso, mas só o amor muda o mundo. Não existe outra forma de mudar a sociedade. E Deus quer nos usar para mudar a história do mundo. Só o amor pode mudar o mundo. Então, isto é a relação horizontal que Deus quer de nós, né? E a palavra de Deus fala algumas coisas importantes sobre isso, né? Que eu gostaria de compartilhar com você, né? A letra A, então, diz, né, do segundo tópico, né? Ou melhor, do segundo ponto, né? Nós estamos no primeiro tópico ainda, né? Comunhão em 3 dimensões. No número 1 é a comunhão interior. No número 2 é a comunhão horizontal. A letra A do número 2 é o feedback, né? Reforço de relacionamentos pelo feedback, né? E dentro ainda desse número 2, eu gostaria só de citar aqui quais são as bênçãos da comunhão horizontal. Primeiro, a comunhão horizontal encoraja os meus irmãos em Cristo a crescer na fé, né? A Bíblia fala, dei-lhes a glória que me deste para que eles possam ser um, assim como nós somos um neles e tu em mim, que eles possam atingir a perfeita unidade, para que o mundo possa saber que tu me enviaste e que tu nos amastes assim como me amas a mim. Então Jesus estava falando que os discípulos iam crescer na comunhão, ele estava orando pelos discípulos para eles crescerem na comunhão, mas também ele diz que como consequência da comunhão, o mundo ia entender que Jesus Cristo é o Senhor, né? Eles iam crer em Jesus. Se o mundo não ver que a igreja tem comunhão, como que o mundo vai querer a igreja? Então a igreja precisa ser modelo de comunhão, né? Esse ponto é muito importante, né? Ele é a letra B desse segundo ponto aí, que fala do feedback, né? Então, através da comunhão, nós crescemos e o mundo reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Eles vão querer ter o Jesus que nós temos por causa da comunhão, tá bom? E na letra C, do segundo ponto aí do feedback, fala que a comunhão, ela precisa ter um compromisso básico, mínimo, uns com os outros, né? A Bíblia fala, sejam dedicados uns aos outros com amor fraternal e honrem uns aos outros acima de si mesmos. Romanos 12:10. Tá falando que nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos, né? E honrar uns aos outros em amor. Isto vai prevalecer a comunhão, vai promover a comunhão, né? A Bíblia fala que nós não devemos buscar só os nossos interesses, mas também os interesses do nosso próximo.
isso também vai proporcionar uma bênção na comunhão. Comunhão horizontal, comunhão com os homens, né? De um modo geral. E também dentro dessa letra C, né, nós precisamos ter um compromisso baseado no amor. O amor aqui é ágape, que significa aquele amor que não ama por causa de nada, mas apesar de tudo. Ou seja, o amor que Deus tem por nós. E a palavra de Deus diz em João 13:34, né? Diz o seguinte: disse Jesus: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que assim vocês amem uns aos outros. Este é o amor ágape. Porque a palavra amor, na tradução do grego para o português, ela vem de 3 palavras: ágape, eros e filéus. O amor filéus é um amor mais raso, mas o amor ágape é o amor profundo, que ama apesar de todos os defeitos da outra pessoa, ainda temos atitudes de amor para com esta pessoa, tá? Então este é o modelo de amor de Jesus para conosco, né? Nós éramos cheios de pecado e de culpa, e ele mesmo assim nos amou. Amém? Então é muito importante nós entendermos o valor das relações horizontais. A Bíblia diz que nós precisamos ter paz com todos, não é? No que depender de vós, tende paz com todos os homens, tá? Agora, no terceiro tipo de comunhão, que é vertical, fala da nossa comunhão com Deus, tá bom? E esta comunhão com Deus está condicionada à comunhão horizontal, ou seja, sem a comunhão com os homens, eu não posso ter comunhão com Deus. Agora, de repente, existe alguém que não gosta de você e você não consegue mudar isso. Não tem problema. Se você já faz a sua parte, né? Você tem da sua parte o canal de relacionamento aberto e aquela pessoa é quem foge, é que não quer, aí você não tem culpa. Não tem como obrigar a pessoa a gostar de você e ter comunhão com você, né? Mas pelo menos quando tiver uma oportunidade, quebre o gelo, né? Mostre amor, libere um feedback na vida desta pessoa. Agora, Deus sabe disso, né? Ele sabe se é porque a outra pessoa não quer ou se é porque você tem mágoa no coração. E se é isso, então nós precisamos resolver, né? Então, em terceiro lugar, né, falando sobre a comunhão vertical, né? Nós sabemos que ela é condicionada pela comunhão horizontal. Em Hebreus 12:14 diz: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, para ter comunhão com Deus, eu preciso ter paz com as pessoas, tá? Ou pelo menos a disposição de ter paz com as pessoas. Uma forma de medir isso é perguntar para mim mesmo: existe alguém que eu não consigo ter a liberdade de olhar dentro dos olhos? Pense nisso. Se tem, talvez você possa fazer alguma coisa para mudar, né? Essa história, tá? E também 1 João 4:20, o apóstolo João diz o seguinte, que se nós falamos que amamos a Deus e não amamos os nossos irmãos, nós somos mentirosos, porque como amamos a Deus que não vemos, se não amamos o irmão que vemos? É uma lógica, né? Então é muito importante a gente amar as pessoas, ter um olhar de compaixão sobre as pessoas e uma disposição de nos relacionar com elas para que Deus possa se relacionar conosco.
Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 14 e 15, quando Jesus terminou de ensinar esta oração para os discípulos, ele disse, né, na oração ele falou assim, perdoa nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, ou nossas dívidas, né? Dívidas espirituais, são os pecados. Aí ele fala, se vocês não perdoarem aos homens as ofensas deles contra vós outros, assim o vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas suas contra ele. É muito sério, né? Então, veja bem que o perdão de Deus, de certa forma, está condicionado ao nosso perdão àqueles que nos ofendem. É o que está em Mateus 6, 14 e 15. Então, a comunhão vertical depende muito da comunhão horizontal, tá? Também a comunhão com Deus, né, que é a comunhão vertical, né, céu e terra nesse sentido, depende da nossa sinceridade, da nossa transparência, né? Em Hebreus 10, 22, que eu gostaria de ler para nós aqui, né? Cartinha aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22, né? Fala assim, olha. Aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza de fé no coração, tendo um coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Aproximemo-nos de Deus, que está falando, viu? Porque temos um sacerdote na casa de Deus. Então nós precisamos nos aproximar de Deus com sinceridade. Isso é uma condição para a comunhão com Deus. Deus não quer falsidade, hipocrisia. Não quer que eu e você fiquemos fingindo que temos virtudes que não temos. Deus quer respostas verdadeiras da nossa parte. Deus quer pessoas que falem a verdade, que confessem os seus erros, que assumam seus erros e que peça misericórdia, que peça perdão, para que Ele nos lave e nos dê a sua comunhão. E para encerrar esse assunto sobre comunhão, eu quero ler o Salmo 115, tá? É muito interessante também, que vai falar sobre isso, né? Ou melhor, não é o Salmo 115, né? Deixa eu localizar aqui. É o Salmo 15, tá bom? Que vai falar assim, olha. Senhor, quem vai morar no teu tabernáculo e quem poderá entrar no teu santo monte? Ou seja, na comunhão de Deus. Ele diz, a resposta vem, aquele que vive na integridade, pratica a justiça e de coração fala sempre a verdade. Então Deus, Ele é verdadeiro e Ele quer que eu e você sejamos verdadeiros no relacionamento com Ele. Amém? Então guarde estes conselhos. A comunhão genuína só é possível em 3 dimensões. Quando eu tenho comunhão comigo mesmo, quando eu tenho comunhão com as pessoas e quando eu tenho comunhão com Deus. Amém? Que o Deus de Israel te abençoe e fique em paz.